Você consegue imaginar um mundo sem Coca-Cola? Pode parecer exagero, mas essa bebida escura, doce e efervescente está presente em praticamente todos os cantos do planeta. Mais de 800 milhões de doses são consumidas todos os dias. Isso mesmo, todos os dias. E tudo isso começou de forma quase acidental. Uma experiência farmacêutica que, com o tempo, virou uma das marcas mais valiosas e reconhecidas do planeta. Mas já parou para pensar como, afinal, a Coca-Cola é feita? Como algo aparentemente simples, pode carregar tanto mistério, história e até um dos segredos industriais mais bem guardados da humanidade? Hoje você vai mergulhar comigo nessa história surpreendente. Vamos descobrir o que realmente acontece por trás dos portões das fábricas da Coca-Cola. Desde sua origem curiosa, passando pela evolução da fórmula, até chegar ao processo industrial gigantesco, que movimenta bilhões de litros por ano. Uma viagem que mistura ciência, marketing, logística, segredos e uma boa dose de curiosidades. Tudo começa em 1886. Imagine a cena. Um farmacêutico chamado John Pemberton, em Atlanta, nos Estados Unidos, tentando criar um tônico medicinal. A ideia: combater dores de cabeça, cansaço e até problemas digestivos. A receita original levava extrato de noz de cola e folhas de coca. Sim, a mesma planta que origina a cocaína. A mistura resultava em um líquido escuro e amargo, mas que tinha um efeito estimulante. Era vendido, em pequenas doses, direto no balcão das farmácias. O nome Coca-Cola foi ideia do contador de Pemberton, que também desenhou aquele logo clássico com caligrafia cursiva que atravessou séculos sem perder o charme. Mas a verdade é que o próprio criador nunca viu o sucesso da bebida. Enfrentando problemas financeiros e de saúde, ele acabou vendendo sua parte para Asa Candler, um empresário visionário que mudaria os rumos da história. Candler não era só um bom homem de negócios, ele era ousado. Foi ele quem padronizou a fórmula, criou campanhas publicitárias agressivas para a época e distribuiu cupons de degustação gratuita para apresentar a bebida a mais pessoas. A Coca-Cola deixou de ser um remédio alternativo e virou um produto de consumo. Em 1892, Candler fundou oficialmente a The Coca-Cola Company. Nos anos seguintes, a marca ganhou o país e, depois, o mundo. Aos poucos, a empresa começou a estabelecer um sistema de franquias para engarrafamento. Era uma jogada inteligente. A Coca-Cola cuidava do concentrado secreto e distribuía para empresas locais, que ficavam responsáveis pela diluição, carbonatação, envase e distribuição. Esse modelo fez a bebida se espalhar rapidamente sem que a empresa precisasse investir em centenas de fábricas próprias. Em 1919, Candler vendeu a empresa para um grupo de investidores liderado por Ernest Woodruff por $25 milhões. E junto com a empresa passou também a chave do maior segredo comercial do mundo, a fórmula da Coca-Cola. Esse segredo é tão valioso que foi usado como garantia de empréstimo com o banco. Por anos, ficou guardado em um cofre no Trust Company Bank, em Nova York, e depois transferido para um cofre especial em Atlanta, no Museu World of Coca-Cola, onde está até hoje. Diz a lenda que apenas 2 pessoas conhecem a fórmula completa. Elas não podem viajar juntas e não estão autorizadas a estar no mesmo voo. Parece exagero, talvez? Mas também é uma das melhores estratégias de marketing já criadas. Mas como a Coca-Cola é produzida no mundo inteiro se sua fórmula é tão secreta? A chave está em um ingrediente chamado sabores naturais, listado vagamente nos rótulos. É ele que representa a tal essência secreta da bebida. Esse ingrediente é produzido apenas pela própria The Coca-Cola Company, em locais desconhecidos e distribuído em forma de um xarope concentrado para as fábricas licenciadas. A partir do momento que esse concentrado chega nas fábricas, entra em cena um processo incrivelmente rigoroso. As unidades operam 24 horas por dia, 7 dias por semana. Algumas são tão modernas que produzem mais de 1 milhão de garrafas por dia. A primeira etapa é diluir o concentrado com água purificada e adoçantes, geralmente açúcar ou xarope de milho rico em frutose, dependendo da região e da versão da bebida. Aliás, 90% da Coca-Cola é água, mas essa água passa por processos de purificação rigorosíssimos. São usados filtros, osmose reversa, esterilização, tudo para eliminar qualquer sabor ou cheiro que interfira no gosto final. Após isso, o líquido é misturado com dióxido de carbono, que é o gás que dá a efervescência tão característica. A mistura vai para tanques gigantes com capacidade de até 20 mil litros. De lá, segue para as linhas de envase. As garrafas e latas são lavadas, esterilizadas e posicionadas em esteiras automatizadas.
Garrafas de vidro retornáveis passam por processos de higienização com soluções alcalinas. As garrafas PET são moldadas no próprio local por sopro. As latas de alumínio são separadas mecanicamente e alinhadas para evitar falhas. Antes de receberem o líquido, as embalagens recebem uma pequena injeção de gás carbônico para minimizar a formação de espuma. O enchimento é feito com pressão e temperatura controladas. A bebida é mantida entre 1 e 4, pois líquidos frios retêm melhor o gás. E tudo isso com precisão milimétrica. Cada embalagem recebe praticamente a mesma quantidade de refrigerante, com variações inferiores a 1 ml. Logo em seguida, as garrafas e latas são seladas, rotuladas e inspecionadas. Câmeras e sensores verificam se há falhas, rachaduras, rotulagens erradas ou qualquer defeito. Os lotes são encaminhados para armazenamento e distribuição em um ritmo quase robótico. E tudo isso para garantir que você, ao abrir uma garrafinha de Coca-Cola em qualquer lugar do mundo, seja em Nova York, Tóquio, Nairobi, Buenos Aires, Istambul ou Sydney, experimente exatamente o mesmo sabor, a mesma textura, a mesma explosão de bolhas que dançam na boca. Curiosidades? Temos várias. Você sabia, por exemplo, que durante a Segunda Guerra Mundial, a Coca-Cola garantiu que os soldados americanos tivessem acesso à bebida por apenas 5 centavos em qualquer parte do mundo? E que o Papai Noel vermelho que a gente conhece hoje foi consolidado nas campanhas da marca nos anos 30? Pois é. E tem mais. A Coca-Cola já foi vendida como tratamento para cansaço, ansiedade e até impotência. Teve versões com café, com limão, com baunilha, zero açúcar, com mais cafeína, com stevia, além de edições regionais adaptadas a gostos locais. Já pensou em Coca-Cola com manga? Em alguns lugares existe. Em outros, sabores como gengibre, cereja ou até de pimenta já foram testados. A marca também está por trás de diversas outras bebidas que talvez você consuma e nem saiba que fazem parte do portfólio da empresa. Das águas com gás aos chás prontos, passando por sucos, isotônicos e cafés em lata. É um império da sede, literalmente. Hoje, mais de 40 bilhões de litros de Coca-Cola são consumidos por ano. Uma marca que virou sinônimo de globalização, de marketing agressivo, de padronização cultural. Seja em um bar em Casablanca, numa loja de conveniência em Bangkok, num carrinho de rua em Lima ou num restaurante sofisticado em Paris, a Coca está lá. Além disso, a Coca-Cola está presente em alguns dos maiores eventos culturais e esportivos do mundo. Jogos Olímpicos, Copas do Mundo, festivais de música e celebrações nacionais. Sua identidade visual, com o vermelho vibrante e o logotipo branco em estilo cursivo, é instantaneamente reconhecida por pessoas de todas as idades, em qualquer continente. Ela transcende idioma, cultura e religião. É quase um idioma universal das bebidas. A Coca também teve um papel em momentos históricos. Durante a Guerra Fria, foi usada como símbolo do estilo de vida ocidental. Em países que buscavam se abrir ao mercado global, a chegada da Coca-Cola era vista como um sinal de modernização. Em outros contextos, sua presença gerou controvérsias, sendo alvo de críticas por representar o imperialismo cultural. Mas o fato é, ela nunca passou despercebida. Ela também foi pioneira em diversas inovações no setor de embalagens e distribuição. Foi uma das primeiras empresas a usar garrafas padronizadas, a investir em refrigeradores próprios para pontos de venda e a adotar caminhões personalizados com a marca para entregas urbanas. Tudo isso antes mesmo da maioria das empresas sequer pensar em estratégias de branding. A marca conseguiu ocupar não apenas as prateleiras, mas a mente e o coração das pessoas. E não podemos esquecer dos comerciais de TV. São centenas de campanhas inesquecíveis, de jingles que grudam na cabeça a slogans que se tornaram parte da cultura pop. Abra a felicidade. Isso é isso. Gostosura de viver. Cada frase carregava uma emoção, uma lembrança. E talvez seja esse o maior segredo da Coca-Cola. Ela não vende só refrigerante. Ela vende experiência, memória, tradição. E pensar que tudo começou com um farmacêutico tentando curar dor de cabeça. Se você curtiu essa viagem pela história e pelos bastidores da bebida mais famosa do planeta, já deixa seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder os próximos vídeos. E me conta aqui nos comentários qual lugar mais inusitado do mundo você já tomou uma Coca-Cola? Obrigado por ficar comigo até aqui. Que você tenha saúde, paz e muitos brindes pela frente. Até